Olá, que Deus ele possa te abençoar nesse domingo e muita luz, muita paz, que a presença de Deus ela possa adentrar a sua casa nessa noite. E se você ainda não preparou os dois elementos, tanto o cálice como também um pedacinho de pão, durante a oração que eu vou fazer agora, você pode correr lá e preparar o pedacinho de pão e um pouco de suco da uva que nós vamos consagrar. Sendo assim, iremos fazer memória de Cristo, como Ele manda na sua sagrada Escritura, tá bom? Vamos fazer oração. Quem tem o copo com água, pegue. Quem está com aquela fotografia das mãos, você também pode pegá-la. Vamos fazer oração e entrar na presença de Deus para a gente abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, entramos na tua presença com temor, tremor no coração e pedimos ao Senhor nessa noite que entre nessa casa, entre nesse ser, para que o Senhor possa falar com a gente, meu Pai, nos orientar. Se há alguém que está desviando do caminho, que o Senhor venha nessa noite colocá-lo novamente no caminho que leva à salvação, leva à paz, leva à harmonia. Ó poderoso Deus, nós te pedimos, manifesta o teu poder, consagra essa água, consagra as mãos que ela levanta aos céus agora, e que haja um milagre, que haja transformação, que haja, meu Deus, a libertação do teu povo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, coloca as mãos sobre a sua cabeça agora, e eu estendo as minhas mãos, Senhor, e que em comum acordo com ela nós determinamos, declaramos a cura, declaramos o milagre, declaramos a vitória. E que todo mal que se encontra na vida dela seja repreendido, seja amarrado, repreendido. E quando nós tirarmos as nossas mãos, que ela seja livre, meu Pai. Livre desse câncer, dessa hemorragia, desse tumor. E que a tua mão ela possa alcançar essas pessoas. Diga-se, Senhor Jesus, em concordância com teu servo, todo mal que porventura há na minha vida seja arrancado. E todo mal, em nome de Jesus, tira as suas mãos e diga: saia! E que haja luz, que haja cura, que o poder de Deus te cure agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma essa água agora, se você a tem. E eu profetizo o milagre, a paz, que os seus olhos abram, que o milagre aconteça na sua vida. Fala assim: eu tomo posse do milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja você agora livre. Eu declaro você liberta, abençoada. O milagre, o poder de Deus entrou no seu sangue, entra no seu corpo e lançou toda a dor, toda a enfermidade fora. Toma posse disso. Toma posse, você crê que aquela promessa, ela de fato, ela é para você. E quando eu faço isso, quando eu creio que o que está aqui na palavra de Deus é para mim, então eu tomo posse, ainda que isso não aconteça imediatamente, mas eu creio que vai acontecer. É como aquela palavra que fala do centurião,
que ele chegou até Jesus e falou assim: Senhor, me mande uma palavra, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. E se eu digo para o meu servo, vai, e ele vai, se eu digo para ele, venha, e ele vem, se eu mandar uma palavra, meu servo vai ficar curado. Não foi imediatamente, mas ele tomou posse daquilo. E é isso que você precisa entender. Às vezes, o milagre, ele já aconteceu, mas os frutos do milagre, às vezes, não aparecem na hora. Mas se você tomar posse, quando você menos esperar, você vai estar colhendo e desfrutando dos frutos dessa sua crença. Tá bom? Olha, eu quero aproveitar agora e consagrar todos os dizimistas da igreja O Bom Samaritano. Todo segundo domingo do mês a gente tem a nossa Santa Ceia e a consagração principal dos dizimistas. Está aqui o meu azeite que eu mando para todo mundo, que eu também me consagro. E eu quero que você faça isso. Se você ainda não é dizimista, passa a ser. Você vai desfrutar das bênçãos que tem na vida daqueles que doam com alegria. O dízimo, você não pode entregar a sua fidelidade com dor, com peso. Ai meu Deus, tem que entregar meu dízimo. Não, não faça isso. É melhor que você nem entregue. O dízimo tem que ser com alegria. Você vê, todo domingo a gente tem uma sequência de pregação que, se você abrir os seus olhos, a sua visão, você vai entender que tudo faz sentido. Quando você tem certeza que eu sou o seu pastor, quando você crê na palavra de Deus, então você começa a caminhar um caminho leve na sua vida. Você não importa mais o que os outros pensam, até porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. Há pessoas que elas sempre querem uma opinião de terceiros. É certo fazer isso, é certo fazer aquilo. Ou seja, ela não vive a vida dela. Então, quando a gente começa a seguir, por isso que eu aconselho você todos os domingos acompanhar o culto. Porque quando você acompanha o culto, você está entendendo de fato o que é ser um fiel, o que é ser um cristão, o que é andar com Deus, caminhar com Deus, o que é agradar a Deus. Então, o dízimo nada mais é de um cumprimento da palavra. Quando a Bíblia fala assim, ó, Deus ama aquele que dá com alegria. Em Provérbios fala assim, ó, aquele que tem a alma generosa prosperará. Então, quando nós entendemos tudo isso e começamos a praticar a palavra de Deus, muita coisa na nossa vida que não andava, não fluía, não prosperava, passa a prosperar. E eu convido você que ainda não é fiel para passar a ser. Porque você não vai se arrepender nem sequer um minuto. Porque Deus vai alcançar você de tantas bênçãos. É claro que não é uma troca, não é uma compra. Ah, eu estou dando meu dízimo e amanhã... Não. Você vai dar seu dízimo hoje, amanhã recebeu, você vai continuar sendo fiel. Todos os dias você vai sendo fiel. E a Bíblia diz que Ele acrescentará. Então, dia após dia, Ele vai te prosperando, Ele vai te dando saúde, Ele vai te dando sabedoria. Por quê? Porque você abriu sua alma e a sua alma está sendo generosa. E a recompensa Ele te dá sem demora. Tá bom? Então, pega o seu azeite, levanta o seu dízimo aí nas suas mãos. Se está na conta, levanta o seu telefone. Ah, pastor, estou assistindo aqui no meu telefone. Então, levanta a sua mão direita. E terminando o culto, você transfere para a conta da igreja. Ou amanhã você vai numa lotérica e deposita. Se você não tem ou não sabe como, me manda um WhatsApp que eu te oriento, tá? Porque
você precisa de ser acompanhado, orientado. Mas se você já tem costume, levanta a sua mão direita, pega o seu azeite, unge a sua cabeça, como eu estou fazendo aqui. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro por todos os fiéis da igreja, o bom samaritano, que tem sido acompanhada, direcionada. Prospera ela. O Senhor disse que a alma generosa prosperará. Então que essa promessa se manifeste, se cumpre na vida deles. Meu Pai, abençoa todos que estão nesse livro dos dizimistas. Que a vida deles seja saudável, seja abençoada e seja iluminada pela fé. Senhor, eu peço e abençoo que o trabalho deles sejam protegidos, as rendas sejam prósperas, de saúde, meu Pai, sabedoria, vigor, que todo esse dizimista possa desfrutar do penhor do Teu Espírito. Honra eles, meu Pai. É o que eu lhe peço e te agradeço, pois eu sei que muito mais o Senhor faz e fará na nossa vida. Que esse azeite sobre a cabeça dele seja a marca da promessa. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Os que crêem digam amém e diga graças a Deus. Então, muito bem, acabando aqui o culto. No final do culto você faz sua transferência, o que você achar melhor, tá bom? Seja abençoado. Se você vai se tornar um dizimista hoje, me manda o seu nome. Nós vamos colocar no livro do dizimista para que você possa ser abençoado. Tá bem? Pode se assentar. Hoje eu quero falar algo muito importante para você e é um alerta. Nós vamos ler Lucas 22, abra aí. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 3. Muitos, às vezes a gente prega essa palavra e às vezes a gente não compreende a forma que o Espírito Santo quer nos alertar. Todo dia o Espírito Santo, ele nos convence, nos alerta, nos direciona, nos guia, para que nem eu e nem você se percamos nesse mundo perdido. Só que nós temos que estar atentos. O Espírito Santo não fica sacudindo a gente, balançando, olha, não, ele alerta na palavra. Ele fala no seu íntimo. Ele usa alguém para falar para você. Mas se você não der ouvido, igual, por exemplo, que nós vamos ler sobre Judas. Quantas vezes Judas comiam, bebiam ali com Jesus e Jesus o alertava todos os dias. Só que não era diretamente para ele. Até no dia que Judas foi alertado mais forte, Jesus, ele disse assim, aquele que colocar o pão no cálice, esse vai ser o traidor. Judas, você vê como que ele estava desatento. Ele achava, ele pensava que por ele estar do lado de Jesus, ele poderia fazer qualquer coisa, inclusive o trair. E Judas foi lá, meteu o pão no cálice e nem percebeu o que Jesus estava falando. Às vezes, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele fala com a gente todo dia, mas a gente está tão desatento que a gente nem percebe que a gente está entrando na presa de Satanás. A Bíblia é uma receita para mim, para você, para todos nós. A diferença, talvez, para mim, para você, não é que eu seja um pastor apenas, não. É que eu estou aqui e eu estou passando para você o que Jesus também está passando para mim. O que eu passo para você também serve para mim. O
quando eu consagro os dimistas, eu também me consagro. Quando eu faço um propósito, eu também participo. Eu não posso ficar imune, isento, dizendo assim, não, isso é só para o povo, não. O que o pastor faz, ele faz para ele e para o povo. O povo segue e ambos faz parte da bênção, da direção do Espírito Santo. Então vamos lá, capítulo 22, versículo 3 diz assim, ó. Então Satanás entrou em Judas. Chamado Iscariote, que era um dos 12. Olha aqui o detalhe. Satanás, ele conseguiu entrar em Judas, que era um dos discípulos de Jesus. Vai entendendo. Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes e com os oficiais dos quais que guardavam o templo para combinar qual maneira ele iria entregar Jesus. E eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus e a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Então olha aqui, o diabo ele é tão podre, tão sujo, que primeiro ele entrou em Judas. Há pessoas que pensam o seguinte, não, aquela pessoa está nessa situação, o diabo entrou nela. A partir de quando? Você veja, Judas ainda estava como discípulo e o diabo entrou nele. O que faz a pessoa sair da presença de Deus não é o pecado que ela cometeu, é a brecha que ela deu anteriormente, porque o pecado que ela cometeu é só apenas o fruto do que está dentro dela. Lembra quarta-feira que nós falamos para você cuidar do seu interior, cuidar de dentro de você, porque do seu interior flui vida. Então, Satanás, ele entrou em Judas, ainda Judas sendo discípulo. Por isso que ele estava tão desatento, por isso que ele não estava mais ouvindo a palavra de Deus. Há pessoas que às vezes ela tem um rótulo de pastor, de bispo, de cristão, de evangélica, de obreira, de diácono, porém Satanás já está com ela. É questão de tempo para que a árvore que está dentro dela comece a produzir o fruto, que é o pecado, que é a traição, que é a infidelidade. Tudo isso é fruto que Satanás já está agindo na vida da pessoa. É só a gente olhar a Bíblia. Quando a pessoa começa a trocar o Senhor Jesus por dinheiro, ela aceita dinheiro por trocar Jesus. Às vezes não é como nesse caso de Judas, mas aqui está o exemplo. Às vezes a pessoa começa a trocar, por exemplo, ela prefere mais trabalhar por conta do dinheiro do que sentar 1 minuto, meia hora, assistir um culto, por exemplo, para edificar a alma dela, para alertar ela. Ela começa a trocar, ela começa a aceitar aquilo. Não, o que tem, né? É só hoje, depois o pastor vai deixar o culto gravado, depois eu vou assistir. Depois eu vou assistir o culto. E acaba que não assiste. Acaba que o diabo não permite que ela assista. Às vezes é um jogo, ela consegue ver até o final, até o acréscimo do jogo, todinho, sem pode passar ninguém ali. Mas o culto, ela às vezes ela é desapercebida, porque ela acha que ela já sabe tudo. Ela acha que o fato dela ter descido as águas, dela ser um dizimista, dela às vezes ler a Bíblia, ela já está toda protegida. Lembra? Judas era um dos 12. Judas andava com o Senhor.
Pastor, o que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que vigiar todo dia. Mesmo já estando com Deus, mesmo já sendo fiel, mesmo já caminhando, orando, lendo a Bíblia, assistindo o culto, você precisa sim também vigiar. Para que o Satanás ele não entre na sua vida. Às vezes, e quantas vezes, tá? Eu estou nessa jornada há muitos anos. E quantas vezes eu vi pessoas que aparentemente, inclusive tem gente que está assistindo esse culto e até assiste escondido, entre aspas, do marido ou da esposa, por conta dela ser de uma denominação que a pessoa critica ela, mas ela sabe que talvez lá no fundo ela já está perdida. Ela está tentando encontrar salvação para a alma dela, só que ela está preocupada de desagradar o marido. A sua alma, o marido não pode salvar. A esposa não pode salvar. Se você está mal, independente se você tem um título ou não na igreja, você tem que entender que você é livre para fazer e assistir o culto. E espero eu que esse culto te ajude para ser livre. Não é você abandonar a igreja ABC, não é isso que eu estou falando. É para você libertar sua alma. Olha o que a Bíblia diz, que ele procurava uma oportunidade de entregar Jesus sem que o povo ficasse sabendo. O diabo ele é tão astuto que ele entra e ele tenta colocar na sua cabeça o seguinte: se ninguém ficar sabendo, tá tudo bem. Mas ninguém precisa de saber nada. Ninguém precisa de saber nada. Mas a sua consciência, ela sabe tudo que você faz. A sua cabeça, a Bíblia diz que Moisés, Deus falou assim, enfia a mão sobre o manto. Aí Moisés enfiou a mão, não sei se você está dando para ver, no coração. Aí tirou. Aí a mão estava cheia de lepra. Aí Deus falou assim, põe de novo. Aí depois a mão voltou normal. E Deus falou assim, assim como é o seu coração, assim será a sua vida. Ou seja, tem pessoas que o coração dela maquina mal. Aparentemente ela é uma santa, uma cristã, todo mundo, o marido, o esposo, os filhos veem ela, nossa, que mulher de Deus. Mas o coração dela está maligno. O coração dela está malicioso. Às vezes o seu coração era bom, mas se tornou malicioso porque você começou a dar ouvido às pessoas que criticam, que acham que é melhor, que acham que podem ser melhor que você e você acabou dando ouvido. O Satanás entra. Lembra, pessoal, quando o Satanás teve um pastor até que falou isso um dia aí na internet, eu achei muito legal. Não é de nenhuma dessas denominações aí que critica os outros, não é esse não. O pastor falou assim, quando o diabo, Satanás entrou em Judas, ele não colocou a mão para trás, ele não ficou mudando de voz, virando o olho. Não, Judas saiu tranquilo, como se tivesse normal. E às vezes a gente, é muito focado, fulano passou mal, fulano é de Deus. Fulano, olha lá, botou a mão para trás, caiu. Mas às vezes o próprio demônio está usando
aquela pessoa ali em cima do púlpito para ensinar a pessoa a viver uma vida toda contrária à palavra de Deus. Existe sim manifestação demoníaca? Claro que existe. Mas a maioria dos demônios que estão alojados dentro das pessoas, ele não faz com que a pessoa vire o olho, põe as mãos para trás. Não. Você sabe se uma pessoa... Lembra que Jesus falou? A árvore, ela conhece por fruto. Tanto a árvore boa, ele fala assim, ó, uma árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Não pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas é mais ou menos cabível. Um pé de manga dá laranja, não dá. O pé de manga vai dar manga, o de laranja vai dar laranja. O que isso quer dizer? Se o mal está dentro da pessoa, o fruto dela vai ser mal. Se o Espírito Santo está dentro da pessoa, que a palavra de Deus, o ensinamento, ela se rende como Marta e Maria. Já tem essa parábola que Jesus entrou na casa, uma rendeu ao pé dele e outra ficou procurando um monte de coisa para fazer. Quando a pessoa se rende a Jesus, o fruto dela é fruto bom, independente de ser. Por exemplo, pode muito bem, eu já vi muito caso que o marido dá um fruto bom, mas a esposa incomoda com o fruto do marido. Então ela faz de tudo para o marido não dar aquele bom fruto, deixa o fruto do marido. Se você, que é esposa, está incomodada com o fruto que o marido está fazendo e o fruto que ele está fazendo é um fruto bom, você tem que cuidar de você, tem que ver o que está acontecendo, porque às vezes a esposa quer muito cuidar das atitudes do marido, ou o marido quer cuidar muito da atitude da esposa. Não tem como mudar se Deus não estiver dentro. Você pode falar com o marido para não fazer, mas se ele tem a árvore boa, ele vai dar fruto bom. O marido pode falar com a esposa para não fazer, se ela tem fruto mau. Pode segurar um dia, 2 dias, um tempo, mas ela vai produzir fruto mau, porque é a árvore. Então o Satanás, ele entrou, para a gente concluir, entrou em Judas, e Judas não foi imediatamente, não, ele ficou normal. Ele foi negociar, ele aceitou a proposta daqueles homens malignos e procurou uma oportunidade para entregar Jesus, para trair Jesus, só que ele havia já traído. Então quando você, agora é para nós, tá? Isso aqui é um exemplo. Quando a gente vigia todos os dias, estamos aos pés do Senhor Jesus todos os dias, a gente fecha a porta para que o diabo ele não trabalhe em nossa mente. Porque primeiro, antes do diabo entrar, ele fica jogando seta maliciosa dia após dia, dia após dia, dia após dia. O diabo fica lançando, até que um dia ele observa e fala assim, agora é a hora de eu entrar. Então quando a gente vigia, peraí, olha, eu pequei, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, logo eu não deixo isso virar muito tempo, eu me zelo, eu me policio, eu faço com que a minha vida seja primeira para Deus, então eu nunca vou ter esse problema, porque eu estou sempre em vigilância. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer tudo, mas a minha vida está sempre ligada ao Senhor Jesus. Então, vigia, porque o Satanás, ele não quer te tirar da presença de Deus, entre aspas, como muitos pensam. Hoje o diabo arrumou uma estratégia que ele usa muita gente, inclusive dentro de muitas igrejas, para tirar outras pessoas, para impedir frutos das outras pessoas bons
de produzir. Então, qual que é a mensagem de hoje, pastor? Você vigiar. Vigiar o seu interior. Policiar. Ver como que está o seu coração. Olha os seus frutos. Vê que frutos você está dando. Se você está falando alguma coisa. Se você está cuidando da vida dos outros. Se você está criticando fruto do marido ou fruto da esposa. Porque você não tem que criticar. Você não tem nem esse direito. O fruto que ele está dando é sinal da árvore. Ainda que o fruto dele seja mau, você não tem direito de falar nada. O seu direito é orar por ele. E se ele está dando fruto bom, continua orando para que ele continue produzindo os frutos bons. A Bíblia diz que Deus limpa a árvore para produzir frutos melhores. Ah, pastor, eu estou dando muito fruto mal. Então, olha para dentro de você. Às vezes a árvore de dentro de você tem que ser arrancada. Porque você talvez permitiu que o mal, o mal entrou, alojou dentro de você. Vamos arrancar esse mal com a palavra. A palavra que limpa, a palavra que purifica. Uma vez eu batizei uma pessoa 8 vezes, lá em Belo Horizonte. Talvez ela está até assistindo aí. Todo dia, toda semana traía. Toda semana. Aí na cabeça dele eu me proibia, né? Porque a pessoa às vezes chega, eu quero batizar. E a gente ali sem saber o que é a intenção do coração da pessoa, a gente vai lá e batiza. 8 vezes. Aí toda semana traía a esposa. E vinha chorando. Aí teve um dia que eu falei assim, não, eu não te batizo mais não. Não te batizo. Ah, então tá bom, pastor, eu vou em outra igreja. Eu falei, tá bom, pode ir. Por quê? Eu percebi que a árvore que está dentro dele não era de arrependimento. Era de remorso. O diabo causa remorso. O Espírito Santo causa arrependimento. O diabo causa remorso. A pessoa vai, trai, depois chora, trai, aí depois volta. É assim. É mau caráter, o diabo já entrou no caráter, não tem como. Se não arrancar a raiz, a árvore pela raiz, a pessoa passa 1, 2 anos, 3 anos, faz a mesma coisa, não tem solução. A não ser que ela nasça de Deus, ela tenha um encontro com Deus. Mas é por muita palavra, muito ouvir a palavra, e a palavra verdadeira. Então vigia, porque o diabo ele começa com um pontinho, depois ele constrói uma história na sua vida de tragédia. Então não permita que esse pontinho entre. Se olha para o fruto, estou tendo intenção desse fruto, começa a arrancar. Se você não sabe como, peça ajuda, eu vou te ajudar. Porque a minha intenção é que você entre no reino de Deus. Tá bom? Pega aí a Santa Ceia. Pega o pão, pega o cálice, levante aos céus, para a gente poder participar. Meu Pai, hoje eu peço o Senhor diferente. O Senhor mandou sentar à mesa, comer do pão e beber do cálice. E aqui estamos a fazer isso. Porém eu peço, Senhor, que quando a gente comer desse pão, que pela nossa fé é a tua carne, mate a raiz satânica que há dentro dessa pessoa. Se há, porventura, uma árvore crescendo do mal dentro dela, que nessa Santa Ceia, pela nossa fé, meu Pai, seja neutralizada e pela raiz arrancada, consagre esse pão. Come do pão agora. Aleluia.
Levante o cálice, semelhante modo após ele haver ceado. Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança. Toda vez que comer do pão e beber do cálice, anunciará minha morte até que eu venha. Limpa a gente, meu Pai. Lava nossas vestes. Tome desse cálice. Põe as mãos sobre o seu coração. Deixa eu orar por você. Lava ela, meu Pai. Que nesse domingo haja uma limpeza. Que os olhos dela se abram. A mente dela se desenvolva para a salvação. O coração se purifica. Para ela ser uma nova criatura a partir de hoje. Senhor, coloca dentro dela o dom do arrependimento, para que ela possa largar esse erro, esse pecado, esse medo, essa dúvida, essa incerteza que há dentro dela, e que ela passe a ter uma vida simples, meu Pai, crendo na Tua palavra e se livrando do mal, se livrando da cilada do mal, vigiando todos os dias, Senhor. Meu Pai, salva essa alma. Escreva esse nome no livro da vida. Que haja arrependimento, que caia sobre a sua vida o arrependimento. Que caia sobre a sua vida a vigilância. O poder da palavra, a espada de Deus sobre a sua vida para te defender do mal. Ó Espírito Santo, toma essas vidas nas tuas mãos. E que hoje haja salvação nessa casa. Aleluia. Cura a alma. Cura a alma dela, meu Pai. E que haja paz. Receba paz. Receba a paz aí agora, porque Ele te perdoa dos pecados, dos medos, da insegurança, e que haja paz. Eu oro por você e te abençoo, e que a tua vida a partir de hoje seja uma bênção. Fala, Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. E você que crê, diga assim seja. E diga graças a Deus. Que o Espírito Santo possa te guardar. Eu estava orando aqui e o Espírito Santo pediu para eu te falar algo. Não sei para quem vai servir isso. O que tira a paz é ocultar pecado. Então, se você tem pecado em oculto, confessa ele para Deus. Não é botar no megafone e gritar, não. É falar assim, Senhor, eu te entrego. Isso que está tirando minha paz, eu te entrego nas tuas mãos, me livro disso. Essa é a oração. Eu me livro disso. Tem gente guardando aquilo e aquilo vai tirando a paz dela. Seja livre. Você é uma bênção. Diga assim, eu sou uma bênção. Fala. É isso aí. Você é uma bênção. Tá bom? Eu tenho certeza que Deus, Ele entrou na sua casa, na sua vida, e a bênção dele está sobre a sua vida. Quarta-feira, nosso culto. Não perca, que vai ser uma bênção. Levante, fique de pé agora. Quem sentou, fica de pé de novo. Feche os seus olhos. Meu Pai, eu oro nessa última oração pela família. E que a nossa família seja guardada, protegida. Que o filho, o marido, a esposa que ainda não é convertida, que o Senhor possa tocar nela, meu Pai.
Muda a história dessa casa, traz paz, traz união e que essa casa ela seja abençoada pela fé. Meu Deus, há uma promessa que diz: eu e minha casa serviremos o Senhor. E nós tomamos posse dessa promessa. Nós cremos. Ainda que os nossos olhos isso pareça impossível, mas ainda assim nós cremos. Porque a família do teu povo vai ser e é uma bênção. Eu entrego essa profecia no mundo espiritual agora. E que isso se materialize no mundo material, na vida dessa pessoa. A bênção do Senhor está sobre essa casa. E você que crê, diga: assim seja. Amém. Sua família é uma bênção, tá bom? Eu peço agora, eu vou te dar a bênção profética, a bênção final, para você ter uma semana abençoada. Mas todos vocês, dependente do valor, tá? Eu quero que você faça uma oferta hoje. O que Deus colocar no teu coração aí agora, você vai fazer uma oferta hoje. Uma oferta pela sua família, hoje. Ainda que você fale assim: pastor, o que eu tenho é só 10 reais, não tem problema. Você vai fazer. E Deus ele vai te abençoar. Tá bom? Que o Senhor Jesus te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Sobre ti, levando o teu rosto, te dando a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Que essa semana seja uma semana de muitas vitórias. E aquilo que era para dar errado, o Senhor coloque as mãos e faça dar certo. Eu te abençoo em nome de Jesus. E os que crêem, digo amém. E todos que têm a mão, fotografia da mão, todo dia põe na cabeça e fala assim: ó, eu preciso desse milagre. E o milagre vai acontecer. Tchau, gente. Um ótimo resto de domingo. Tchau.